Olá, irmãos e irmãs. Terceiro domingo da Quaresma. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 4, versículos 5 ao 42. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. E Jesus lhe disse: "Dai-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como que tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conheces o dom de Deus que quem te pede, dá-me de beber, tu mesmo lhe pediria a ele, e ele daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens baldes e o poço é fundo. De onde vai tirar a água viva? Por acaso és maior que o pai Jacó, que nos deu o poço e dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe dessa água terá sede de novo, mas quem beber da água lhe darei, essa nunca mais terá sede. E a água que eu lhe dei se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dai-me dessa água, que não tenha mais sede e que tenha que vir aqui para tirá-la." Jesus disse: "Vai chamar o teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem, que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e os que tens agora não é teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais e não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que és o Messias, que chama Cristo. Vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Neste momento chegaram os discípulos e ficaram admirados ao ver que Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, lhe disse: "Eu tenho um alimento para comer, que não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Disse-lhes Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis a vós: ainda 4 meses e ainda vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. Os ceifeiros já estão recebendo o salário e recolhem o fruto para a vida eterna. Assim o que semeia se alegra junto com quem colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é que semeia e o outro que colhe. E vós enviei para colher aquilo que não trabalhaste. Outros trabalhavam e entretastes o trabalho dele." Muitos samaritanos naquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra daquela mulher. Ele disse tudo o que fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: "Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho de hoje é um pouquinho grande, né? Mas a grandiosidade dele é maior que o que está escrito aqui, né? Do que está escrito nesse evangelho. Meus irmãos, nós sabemos, como diz o evangelho, os samaritanos não se davam bem com os judeus. Só que quando Jesus vai até essa mulher na beira do poço, Santo Agostinho vai dizer que ali é uma conquista de alma. Jesus querendo conquistar a alma daquela mulher e aquela mulher querendo entregar a alma para Jesus. Só que a mulher relutou um pouco, como eu disse, como vai dizer o Evangelho para nós, como é que tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Mas Jesus foi envolvendo aquela mulher de uma forma tão grandiosa, foi entendendo o que aquela mulher precisava, que aquela mulher começou a ouvir Jesus. E começou o diálogo entre ele e ela falando como seria aquela água que o Senhor estava oferecendo para ela. Não aquela água que iria saciar a sede dela, né? A sede física, mas aquela água que ia saciar a sede do espírito dela. Então aquele diálogo vai se formando e vai se conduzindo de uma forma que o Senhor chega no momento e fala para ela assim, Jesus pergunta, vai chamar o teu marido e volta aqui. A mulher respondeu, não tenho marido. Jesus disse, disseste bem, tens marido, não tens maridos, pois tivesse 5 maridos e o que estás agora não é teu. Meus irmãos, essa palavra marido vai dizer para nós sobre o pecado daquela mulher. Porque o Senhor vai no fundo do pecado daquela mulher, onde aquela mulher cometia aquele pecado, para ela se livrar desse pecado e assim obter a salvação, obter a conversão. E nesse período de quaresma, onde estamos vivendo, esse período de 40 dias que Jesus passou no deserto, nós também temos que passar esse deserto no nosso coração. Essa mulher entrega a Jesus a vida dela, através do pecado dela, onde o Senhor vai tocar no pecado dela. E muitas vezes, meus irmãos, tem pessoas que falam do nosso pecado, tem pessoas que falam das nossas atitudes e a gente quer se revoltar com aquelas pessoas. Mas não, essa mulher sabia que ela estava vivendo o pecado e ela precisava se livrar desse pecado. E o Senhor vai fundo, tocar no coração dela. E vai dizer a palavra para nós mais na frente, que ela, quando os discípulos voltam e não indagam Jesus porque ele estava conversando com a samaritana, mas ela pega e sai. E vai falar deste Jesus que falou tudo o que ela precisava ouvir. E muitos samaritanos vão se converter, vão até Jesus por causa da palavra da mulher. E dizendo, no final desse evangelho, os samaritanos vão dizer para Jesus, já não cremos por causa das suas palavras. Vai dizer para Jesus? Não, vai dizer para aquela mulher. Já não cremos por causa de tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que és verdadeiramente o Salvador do mundo. Através daquela mulher onde o Senhor foi conversar com ela no poço, ela saiu e falou de Jesus Cristo e muitas pessoas se converteram. Meus irmãos, está na hora, como diz a palavra, que os verdadeiros adoradores vão adorar a Cristo em espírito e em verdade. Que possamos ser esses adoradores, assim como essa mulher foi curada, foi perdoada dos seus pecados, teve a sua conversão e foi até essas pessoas dos samaritanos. E esses samaritanos foram até Jesus. É assim que nós também temos que ser anunciadores da palavra de Deus, para que mais e mais pessoas procuram a Jesus. E como eu falei no início do evangelho, os samaritanos não davam com os judeus, mas os samaritanos pedindo para Jesus ficar mais dias ali. E Jesus ficou 2 dias ali com eles ainda, pregando a palavra. E muitos acreditaram na palavra do Senhor e se converteram. Que nesse período de quaresma, que possamos converter o nosso coração cada vez mais para nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, obter essa salvação que tantos esperamos, mas assim possamos passar pelo esse deserto, que com certeza nós teremos a vitória em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.